Hello guys, sejam bem-vindos de volta aqui no nosso canal para mais uma confissão. Mas antes do vídeo de hoje, conteúdo para hoje, gostaria de pedir a vós para que pudessem compartilhar os nossos conteúdos nos vossos status, nos WhatsApps, nas vossas redes sociais. Por favor, se estiver com alguém aí, leve o telefone dessa pessoa, entra no YouTube, faça a subscrição, ative o sininho de notificação e também dê o like. Acreditamos que nossos conteúdos têm impactado a vida de alguém, têm ajudado alguém a ficar esperto, principalmente no conteúdo das confissões e também da palavra que nós temos trazido aqui. Então, guys, please, nos ajudem a crescer. Então, hoje nós trazemos um testemunho da mulher do pastor. Esta é a confissão da mulher do pastor que enviou um e-mail para nós. E a mensagem diz o seguinte: olá, irmão, tenho andado a abrir e fechar a sua caixa de mensagem. Abro e volto a fechar. Tenho medo de falar, mas vou simplesmente fazê-lo. Vou tentar. Escrevo-lhe isto não porque tenha medo das pessoas. Já estive perante multidões, já preguei, já orei por muitos. Tenho medo e o medo que tenho é das coisas que fiz, dos rituais em que me envolvi. Por favor, mantenha o meu nome anônimo. Sou uma mulher sul-africana, esposa de um pastor, antes disso, uma mulher de igreja. Embora não seja perfeita, cresci aqui em Gauteng, num ambiente de igreja muito rigoroso. A minha mãe era rígida. Ir à igreja aos domingos não era uma escolha, era a nossa vida. Não se faltava, a menos que estivesse doente ou morto. E se estivesses doente, a minha mãe arrastava-te na mesma, dizendo que encontrarias a cura na igreja. Em criança, eu era calada. Era o tipo de aluna de quem os professores gostavam e todos gostavam de mim. Não bebia álcool, não ia a discotecas, nunca andei com ninguém. Mesmo quando comecei a sair sozinha, sentia sempre que a minha mãe me estava a seguir. Isso já na casa dos 20 anos. Se um homem tentasse falar comigo, sentia o coração a bater com força no peito, não por interesse, mas por medo de que a minha mãe estivesse escondida algures. Se eu lhe respondesse de forma carinhosa, ela apareceria e bateria-me. Ela batia até no meu irmão mais velho, que já era casado na altura, se ele se comportasse mal com a esposa. Ele pegava no ex-jaboque, que é um chicote, e batia-lhe. E o que começou a confundir foi o desejo de ser rica. Não sei explicar, mas era um desejo que não conseguia afastar do meu coração. Era tudo o que eu queria. E sempre tive um fascinante por espíritos marinhos. Quero deixar um aviso aos cristãos. Não leia todo qualquer livro. Naquela época lia muito. Não sei se hoje as pessoas ainda gostam de ler. Talvez preferiam ver filmes, mas precisariam de ter muito cuidado com o que vem. Eu adorava ler livros sobre o oculto e sobre espíritos marinhos. Estava fascinada. Tinha este desejo oculto de ir para debaixo de água e experienciar assim que o reino marinho por mim mesma. Embora fosse uma mulher de oração, era como aquelas pessoas que veem outros a usar drogas e no fundo também querem experimentar. E o fato de ler naqueles livros ocultistas que uma vez envolvida com espíritos marinhos se enriquecia instantaneamente. Bem, ninguém pode dizer que não quer ser rico. Todos queremos. Eu tinha sonhos constantes onde nadava com espíritos marinhos e ao acordar tentava orar para que eles não me seguissem mais. Acabei por casar. No início esqueci um pouco
o reino marinho. Mas o meu marido também queria que fizéssemos dinheiro o mais rápido possível. Ele confessou-me que tinha sonhos onde cobras o perseguiam e que já tinha ido a um sangoma, curandeiro tradicional. Mesmo sendo pastor, ele fez isto em segredo. No sangoma, disseram-lhe que sonhar com um piton não significava perigo, mas sim que um dos seus antepassados vinha mostrar-lhe o caminho. Na nossa igreja percebemos que a oração não era suficiente para atrair as pessoas. Elas vinham em grandes números, mas só quando fizemos eventos. Contratamos músicos locais, fazíamos concursos de talentos e de moda para entreter as pessoas. Cozinhava-se comida e todos ficavam entusiasmados, mas estávamos a perder dinheiro. Cada vez que fazíamos isso, gastávamos imenso. Acabávamos por descobrir que tínhamos menos de 100 mil randes na conta poupança e ainda tínhamos rendas e contas para pagar. Eu e o meu marido sentamos-nos e vimos que as coisas não estavam a correr como planejado. Uma noite nunca me esqueci. Eu estava muito deprimida antes de dormir. Cheguei a repreender um espírito que falou dentro de mim. O espírito disse: peço humildemente àqueles que dormem no oceano que se levante hoje para me dar bênçãos em abundância. Repreendi imediatamente aquele espírito maligno, pois sabia que não vinha de Deus, mas do próprio diabo. Quando me fui deitar, tive uma experiência. Acordei, mas o meu corpo não se mexia, o que chamava de paralisia no sono. Mas eu já tinha tido paralisia no sono antes. Isso era diferente. Eu via tudo, não era imaginação. Estava na cama, mas o quarto parecia molhado. Percebi que havia espíritos marinhos ali. Parecia que estava debaixo de água. Via espíritos marinhos a moverem-se pelo chão. Não tinha pernas. Eram sereias. Vi uma mulher. A parte superior parecia humana, de cor acinzentada, mas quase brilhante. Tinha cabelos longos que flutuavam como se estivessem submersa. A parte inferior era como um peixe grande. Ela olhava para mim, parecia a rainha do mar, e sorriu. Não senti medo. Ela falou de forma calma, mas parecia querer testar-me. Ouvia sorrir. Vamos ver se o nome de Jesus ainda funciona com ela. Eu queria gritar Jesus, mas nada saía. Queria mexer-me e não conseguia. Só conseguia observar aquelas mulheres a discutirem sobre mim. Quando a visão terminou e finalmente acordei, gritei tão alto que o meu marido saltou da cama. Contei-lhe tudo. Ele confessou-me então que já andava a consultar um curandeiro em segredo por causa dos seus próprios sonhos com antepassados. O meu marido sugeriu visitarmos esse sangoma juntos. Fiquei chocada por ele estar a fazer aquilo, mas fomos na qualidade de pastores. Lá discutimos sobre os espíritos marinhos. Disseram-me que se eu quisesse, poderia deixá-los entrar na minha vida. Por um momento aceitei. E a verdade é que os espíritos marinhos não são mãos abertas. Elas abençoam-te. Deram-nos um cesto de verga que deveríamos manter no quarto. Esse cesto estava cheio de buracos, mas pusemos água no mar lá dentro. Compramos garrafa de 5 litros de água no mar numa loja chinesa e despejamos no cesto. Para minha surpresa, a água não vertia, como se o cesto fosse impermeável por dentro. Começamos a operar como pastores no reino marinho na nossa igreja. Irmão,
paramos de falar do Espírito Santo. Era a regra, nunca falar do Espírito Santo, nunca falar de redação e nunca mencionar o nome de Jesus. Nas pregações dizíamos Nosso Senhor ou Nosso Mestre. Como cristão, pensas que estamos a falar de Deus, mas meu Senhor pode referir-se a qualquer outro Deus. Durante anos foi assim. Sempre que o meu marido batizava alguém, era um ritual de iniciação no reino marinho. O que chamávamos de libertação era, na verdade, rituais de limpezas tradicionais. Usávamos um principado poderoso que nos foi entregue pela rainha marinha. Se alguém tivesse um espírito maligno, eu conseguia expulsá-lo. E é difícil para um cristão entender que se pode expulsar demônios usando um principado mais forte, mas acontece no mundo espiritual. As pessoas adoram drama de milagres, por isso ficamos entusiasmadas. Não sabiam que estavam numa cerimônia tradicional de limpeza. Quero tocar num ponto. As roupas e a decoração. Se virem a vossa igreja decorações em dourado, roxo, azul, celeste e branco, saibam que pode haver um espírito marinho envolvido. São as cores deles. Nem todas as igrejas o fazem propositadamente, mas se é pastor e tem essas cores, mude-as. Também envolvíamos pessoas em pactos sexuais. Se houvesse casais a traírem-se na igreja, nós víamos tudo através de um grande espelho que tínhamos no quarto. Enquanto eles estavam num hotel ou numa residencial a fazer amor, ou eu e o meu marido tínhamos relações sexuais ao mesmo tempo, olhando para o espelho para fortalecer o pacto sexual. Eles nem sabiam, mas estavam a ter relações conosco espiritualmente. Também visitávamos pessoas nos seus sonhos. Até que um dia o meu marido foi a Durban visitar um primo. Ele foi à igreja desse primo e ligou-me a dizer que quase tinha desmaiado, porque sentiu o verdadeiro poder do Espírito Santo a repreendê-lo. Ele estava lá fora a chorar e disse que precisávamos de nos arrepender. Eu recusei ao início, mas ele disse: se não nos arrependermos, vamos morrer em pecado e ir diretos para o inferno. Começamos a orar e os ataques espirituais tornaram-se terríveis. Perdi a minha filha num acidente devido a esses ataques. Houve um momento em que quis desistir, questionando por que razão Deus não me protegia. Mas o meu marido encorajou-me. Os ataques eram diários. À noite, espíritos marinhos entravam no quarto e atacavam-me fisicamente. O meu marido via-me a lutar pela vida. O quarto ficava pesado, assustador. As luzes apagavam-se e criaturas atacavam. Mesmo assim, continuávamos a orar. Começamos a perder todos os bens materiais que os espíritos marinhos nos tinham dado. Eles diziam-nos que, se voltássemos para eles, nos dariam tudo de volta. O meu marido dizia: não vamos arder no inferno por causa de coisas materiais. Não podemos fazer isso. Continuamos até que Deus ouviu as nossas orações. Um dia, durante um jejum, vimos uma luz brilhante cair do teto. Não sabemos para onde foi, mas vimos a glória do Senhor. O céu se abriu para nós. O meu marido viu anjos a cantar e a louvar. Ele não viu Deus, mas viu sua glória. Choramos e oramos juntos.
Este é o meu testemunho, queridos ouvintes. Coisas estranhas acontecem neste mundo. Este é um testemunho de uma mulher do pastor que trouxe-nos essa confissão de forma anônima. Queridos ouvintes, subscritos no nosso canal, isso é mais um lembrete de que Deus, Ele é rico em misericórdia, e se nos arrependermos, Ele sinceramente perdoa os nossos pecados. Que Deus abençoe as vossas vidas e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais alguém. E tchau e até o próximo vídeo.